Olá, seja bem-vindo ao Novas Fronteiras. A inteligência artificial tem o potencial de acelerar o descobrimento de novos materiais. Essa tecnologia auxilia na otimização de processos, além de ajudar a revelar propriedades ainda não exploradas. Esse avanço pode revolucionar áreas como a energia, a saúde e a tecnologia da informação. Mas como essa tecnologia está sendo aplicada no campo da ciência de materiais? Quais são as oportunidades e os desafios da união entre ciência e máquinas? Essas e outras perguntas são questões que a edição do Novas Fronteiras de hoje busca responder sobre a inteligência artificial na ciência de materiais. Quem nos ajuda a compreender melhor essa parceria é o físico e professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, a USP, Gustavo Martini Dalpian. Seja bem-vindo, professor. Olá, Laís. Obrigado pelo convite. Quem também se une a nós para esta conversa é o professor do Programa de Pós-Graduação em Nanociência da Universidade Franciscana, Mircos Martins. Seja muito bem-vindo também, professor. Olá, obrigado pelo convite também. Prazer. Eu começo perguntando então ao professor Gustavo. Professor, o que é então a ciência de materiais e como que a inteligência artificial está transformando este campo? A área de ciência dos materiais é uma área interdisciplinar, intrinsecamente interdisciplinar, que reúne esforços da comunidade de engenharia de materiais, da física, da química, da farmácia, certo? E a ideia dessa área é que ela está preocupada em entender e desenvolver novos materiais para aplicações diversas para a sociedade, certo? Então, a ciência dos materiais inclui, por exemplo, o desenvolvimento de materiais que sejam capazes de entregar fármacos dentro do corpo humano, em locais específicos, em quantidades específicas, em configurações específicas. A ciência dos materiais, por exemplo, foi responsável por viabilizar que nós pudéssemos usar esse tipo de dispositivo aqui, os nossos celulares, certo? Grande parte dos componentes desses aparelhos que todo mundo usa hoje em dia foram desenvolvidos devido a pesquisas relacionadas às ciências dos materiais. Você tem os alto-falantes desses celulares, que hoje são bem fortes, né, que são ímãs bastante potentes, que foram desenvolvidos depois de muita pesquisa. Você tem o vidro, que em princípio não risca, não deveria quebrar, né? Mas o vidro super resistente que foi desenvolvido por causa disso. Você tem os transistores que estão dentro desses celulares, que são relacionados a semicondutores e muita pesquisa nessa área de ciência dos materiais. Então, é uma área que visa, ou que tem ajudado muito no desenvolvimentos úteis para a sociedade. A inteligência artificial está chegando nessa área, principalmente, na minha visão, no sentido de tentar acelerar a forma como novos materiais são desenvolvidos. Então, historicamente, o desenvolvimento, a descoberta de um novo material, ela era baseada na tentativa e erro, ou seja, as pessoas iam para o laboratório de pesquisa, criavam um novo material, tentavam construir isso, daí depois viam para que servia, daí um servia, outro não servia, demorava meses, anos, décadas para que o material chegasse na prateleira, certo? Para a gente consumir. Hoje, com a inteligência artificial, você consegue usar computadores para fazer simulações e antecipar as propriedades. O que a gente faz? A gente diz que a gente faz um design inverso, certo? No computador, a gente tenta simular ou achar materiais com propriedades específicas para depois tentar sugerir para as pessoas sintetizarem ele, levarem para o laboratório e daí achar esses novos materiais. Então, eu vejo que essa área chegou, a inteligência artificial está em todas as áreas do conhecimento, mas na ciência dos materiais ela chegou para ficar e está ajudando muito a gente aí, Laís. Com certeza, a gente vê que a tecnologia chegou para revolucionar, né? E agora a minha pergunta é para o professor Mircos, né, que além de ser professor aqui do programa de pós-graduação em nanociências, ele também é professor, né, do curso de ciência da computação.
Então, professor, em relação aos algoritmos de aprendizado de máquinas, de que forma eles estão sendo utilizados para o desenvolvimento, então, desses novos materiais? É bem interessante a fala do professor Gustavo, porque ele demonstra, né, uma característica bastante importante da pesquisa de novos materiais, porque a maneira, né, a metodologia da descoberta de novos materiais, ela é bastante influenciada pela criação de algoritmos computacionais, né? Então, são duas áreas diferentes, né, do conhecimento, computação, física, engenharia, que elas se juntam para construir essa nova dinâmica, né? E aí a importância dos novos algoritmos, né? Além dos novos algoritmos, o hardware também, né? Ele se tornou bastante acessível no ponto de vista de usuários mesmo, né? Então, antigamente, se conseguia um supercomputador para fazer cálculos pesados, era caso de um governo conseguir comprar, os militares, ou uma universidade com muito recurso, né? Hoje em dia a gente tem o poder computacional na mão, né? O poder de processamento de alguns smartphones é semelhante aos supercomputadores de algumas décadas atrás. Então a gente consegue fazer um número bastante interessante de cálculos com o hardware disponível que a gente possui, acessível, de modo acessível, e os algoritmos também ficaram bastante eficazes, né? Então a gente tem um volume muito grande de informação para trabalhar, e esse número bastante interessante de informação fornece conhecimento para esses modelos de IA conseguir fazer a predição daquelas características que o professor Dalpian falou anteriormente, né? Então a gente consegue buscar novas características a partir de um volume muito grande de informação, que é o que se faz atualmente, né, nos modelos de IA. Você coleta muita informação e vai alimentando o algoritmo. E, professor Gustavo, eu gostaria então que o senhor falasse um pouquinho quais são os principais benefícios dessa tecnologia e se o senhor pode citar mais alguns exemplos, como o senhor já citou do smartphone, do uso da inteligência artificial na criação de materiais inovadores. Eu acredito que os benefícios do uso da inteligência artificial incluem uma aceleração no desenvolvimento de novos materiais, certo? Então, isso é um ponto muito importante, certo? Então, a gente consegue descobrir materiais de forma mais rápida, que nem eu mencionei antes. Agora, não é só isso. Uma coisa interessante da área de ciência de materiais, ou de inteligência artificial, é que a gente pode aplicar essa área de uma quantidade muito grande de diferentes maneiras. A gente pode usá-la de diferentes maneiras, certo? Então, os benefícios do uso da inteligência artificial podem ser vistos de diferentes maneiras. Então, tem o benefício mais básico é a aceleração do processo. Então, imagina que você desenvolve um material, certo, que pode ser usado como um sensor para detectar uma doença, certo? Tem vários pesquisadores aqui no Brasil que constroem esses sensores, são materiais, no fundo, né, que reagem com um produto ou com um reagente, com uma doença, com um vírus, alguma coisa assim, e tem um certo padrão, certo, de mudança desse material. Então, normalmente, como você faz? Daí as pessoas vão lá, olham, analisam qual foi o resultado final desse sensor. Nem sempre é uma análise rápida, que nem o teste de Covid, que sai um risquinho a mais lá. De vez em quando são padrões mais complexos que têm que ser observados para esse sensor. E daí você treina um algoritmo de inteligência artificial para analisar os resultados. Então, você não precisa colocar o humano toda vez para olhar o que está acontecendo, você põe o computador para analisar esses resultados. Que nem o Mircos falou, você coloca uma grande quantidade de resultados, você treina primeiro essa máquina e isso vai acelerar esse desenvolvimento. Então, essa é um dos benefícios que a gente pode ver da inteligência artificial, certo? Isso inclui, você perguntou sobre aplicações, já fala sobre uma das aplicações nessa área de inteligência artificial. Outra que está muito popular hoje em dia, com a ideia do ChatGPT, certo? O ChatGPT
é uma linha e outros modelos de linguagem, né? É uma linha da inteligência artificial que chama processamento de linguagem natural, certo? Então, isso está ajudando, inclusive, na pesquisa em ciência de materiais. Nós tínhamos, por exemplo, eu tinha um aluno de mestrado que estava estudando redução de CO2. A ideia é quebrar o CO2 é um gás de efeito estufa, e a nossa ideia é estudar maneiras, ou essa área, a ideia é estudar maneiras de quebrar o CO2 em coisas que não poluam o meio ambiente, em outras espécies químicas, né? E daí eu falei para esse aluno, vamos estudar literatura. Daí ele foi olhar, tinha 14 mil artigos sobre o tema na literatura. É impossível para uma pessoa ler 14 mil artigos. Daí nós pegamos esses modelos de linguagem natural, treinamos um modelo e ele ia lá, ele leu todos os 14 mil artigos e ele conseguia extrair os dados desse artigo. Quer dizer, o nosso modelo de linguagem que a gente já treinou, ele virou um especialista em quebra de CO2, certo? Então, esse é um outro tipo de aplicação da inteligência artificial. Tem um que eu gosto muito também, que é uma outra linha de trabalho da inteligência artificial que está bastante quente hoje em dia, que chama interpretabilidade da inteligência de machine learning ou da inteligência artificial. Então, veja, o código, o robô, o algoritmo, ele consegue chegar a um resultado final e dizer se o sensor que eu estava falando antes, se é positivo ou negativo o teste, certo? Mas a ideia da interpretabilidade do machine learning é tentar entender como é que o robô pensa para chegar nessa conclusão, certo? Então, a gente analisa a forma do robô pensar, ou processar, no fundo, né? Para tentar aprender como é que ele tomou a sua decisão. E analisando a forma como o robô tomou a sua decisão, a gente pode aprender ciência nova. Então, isso não é tão aplicado assim, mas para os cientistas, certo? A gente precisa entender profundamente como esses processos acontecem. Para os cientistas é muito importante que a gente tenha um conhecimento profundo de como esses processos acontecem, porque uma vez que você conhece o processo, você consegue otimizá-lo. Então, essa área de interpretabilidade da inteligência artificial é uma área que também está bastante quente, certo? E tem sido aplicado, além da ciência de materiais, ela tem sido aplicado em diversas outras áreas do conhecimento, certo? Mas, bem, eu podia falar sobre outros estudos de materiais magnéticos, mas eu acho que a gente ficaria a manhã inteira falando aqui, aí sobre comigo, sobre esses pontos. Então, acho que esses são alguns exemplos do que a gente pode usar de aplicações da inteligência artificial. Gustavo, tu chegou a um ponto interessante que eu sempre tenho curiosidade, né? Eu sou nativo da área da computação, e aí quando eu falo com pessoas de outras áreas, eu acho que é um dado bastante importante de se perguntar. Tu falaste que os teus alunos, né, eles chegam então e começam a ter contato com a inteligência artificial, com diferentes modelos, diferentes problemas para ser resolvido com algoritmos, né? E te pergunto, assim, como que tu enxerga, né, a utilização dentro da academia dos modelos por alunos que não são da área da computação? Por exemplo, alguns vêm da graduação sem saber programação e acabam caindo na utilização de ferramentas, né? E em algum momento vão ter que lidar com algoritmos. Como é que tu acha que esse contato aí, como é que funciona? Muito bom ponto, viu, Mircos? Eu acho que eu tenho tido sorte, porque os meus alunos, todos, a equipe que trabalha comigo, todos a gente enfatiza muito que eles precisam saber programar ou aprender a programar, né? Então, eu acho que o ponto central, Mircos, é que não só na computação, mas em todas as áreas do conhecimento, a gente devia começar a incentivar
que os estudantes aprendessem uma linguagem de programação. E eu vou além, até tenho coragem de ser específico, eles deviam aprender Python. Concordo. E é interessante, tem uma história interessante, Marcos. Quando eu tinha 16 anos, a minha mãe, que mora em Santa Maria, inclusive, ela falava assim, Gustavo, você tem que aprender inglês, que o inglês é o futuro, certo? Se você quer se diferenciar, aprenda inglês. Hoje eu falo para os meus filhos, pessoal, inglês é básico, certo? Então, inglês nem se discute mais, certo? Se vocês querem se diferenciar hoje, aprendam linguagem de programação. E eu falo isso para minha filha, que é formada em relações internacionais, de área de humanas, e eu falo para os meus outros filhos também, que ainda estão estudando, eu falo, independente da sua área do conhecimento, aprenda a programar. Então, Mirko, eu acho que esse ponto, essa é uma mensagem super importante para os jovens. Independente de sua área do conhecimento, vale a pena. Eu acho que no futuro todo mundo vai ter isso daí acessível. E professor Mircos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais dos desafios, porque esse não deixa de ser um desafio, né? Aprender essa linguagem computacional. Então, em relação aos desafios que ainda existem para a aplicação da inteligência artificial na ciência de materiais e como que os pesquisadores estão enfrentando esses desafios atualmente? É interessante pensar no sentido de que o desenvolvimento, né, de diferentes áreas, né, a ciência de materiais perguntar para o Gustavo, é uma ciência, digamos, relativamente nova, ou ela já tem algum tempo, assim, com esse nome, com a nomenclatura? Veio da engenharia de materiais, né, Mircos? Mas já tem algum tempo, sim, que o pessoal trabalha. Sim, algumas décadas. O pessoal algumas décadas. Assim, então é uma ciência já amadurecida, né? Eu acho que sim. Porque eu penso no sentido de que a inteligência artificial ela oferece, como a gente está conversando aqui, né? Ela acelera áreas de conhecimento. Então, eu acho que o principal desafio quando a gente começa a utilizar essas ferramentas em áreas de conhecimento que já estão consolidadas é surgirem novas sub-áreas dentro das áreas. Então, começa a surgir áreas específicas, né? O professor Dalpian ia falar ali materiais magnéticos, né? Materiais magnéticos é uma área muito forte dentro da ciência de material que começa a surgir uma sub-área, né, dentro de toda uma ciência que ela é potencializada pelo uso de IA, né? Então, eu acho que os principais fatores que a gente começa a enxergar quando se utiliza tecnologia dentro das áreas de conhecimento já consolidadas é o surgimento de novos campos de conhecimento. Isso a gente vai ver muito. Eu enxergo que as profissões começam também a se moldar, né? A gente tem profissões bastante tradicionais e que a gente pensa assim, será que essa profissão vai continuar existindo daqui a 5 a 10 anos? A gente começa a enxergar novas ciências, a gente começa a enxergar novas perspectivas para diferentes ramos aí. Então, ciências de materiais é uma. Eu acho que a aplicação desses materiais que estão sendo descobertos acaba gerando novos campos de trabalho, hein? E professor Gustavo, para finalizarmos então Novas Fronteiras, eu lhe faço uma pergunta em qual o papel então da inteligência artificial na sustentabilidade, na criação de materiais mais ecológicos e duráveis? Esse é um ponto muito frequente na ciência dos materiais, Laís. Assim, a ciência dos materiais ela conversa muito bem com a sustentabilidade, certo? Então, eu citei, por exemplo, esse trabalho de gases do efeito estufa, de tentar mitigar a emissão dos gases do efeito estufa através do estudo de materiais catalisadores que você joga o CO2 sobre esse material e ele se transforma em outros tipos de elementos químicos que podem até ser usados de outra forma, certo? Então, mas tem muitas frentes relacionadas à geração de energia, certo? Então, tem tanto geração de energia como armazenamento de energia. Deixa eu citar esses dois exemplos que eu acho que são bem bons quando a gente fala de sustentabilidade.
certo? Quando você fala de sustentabilidade, uma das ideias principais é tentar trocar o uso de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis. Então, a ciência dos materiais, ela atua no sentido de buscar novos materiais, por exemplo, para construir células solares, tá? Então, você consegue transformar a energia vinda do Sol em energia elétrica útil para nós, certo? Tem uma linha de pesquisa muito forte que a gente desenvolve hoje, que é estudo de um material, ou de materiais chamados perovskitas híbridas, certo? Essas perovskitas, hoje as células solares que a gente tem em cima da nossa casa são feitas de silício, mas são pouco eficientes e difíceis de construir, certo? Essas perovskitas são muito baratas e são fáceis de ser construídas, mas há muitas configurações diferentes quando você constrói essas perovskitas. Então, a ideia aqui é utilizar a inteligência artificial para analisar formas diferentes de você colocar junto os átomos, certo? Para construir novos materiais com propriedades específicas. Então, a gente usa a inteligência artificial para tentar propor novos materiais para células solares com propriedades específicas, tá? O mesmo está e isso o nosso grupo não desenvolve, mas a gente vê uma ação, um estudo muito grande que está em desenvolvimento de novas baterias, certo? Esse, inclusive, é um ponto interessante, porque tem um grupo nos Estados Unidos, no MIT, que está estudando novas baterias. E daí, toda vez que eu converso com o pessoal, eles falam, Gustavo, já tem um produto que foi desenvolvido pela inteligência artificial, que já está na prateleira, já está sendo usado, como é que é esse material aí? E daí eu fui fazer essa pergunta para esse meu colega lá dos Estados Unidos. Ele falou, Gustavo, claro que tem, só que as empresas não vão contar, isso é segredo industrial. Certo? Se ela contar qual é que é o material, daí acabou o segredo e não tem mais graça, né? Mas a ideia é que hoje as baterias dos carros, elas usam lítio e normalmente cobalto, algum material, com metais de transição, certo? Então, o pessoal tem usado inteligência artificial para tentar substituir esses materiais por outros materiais que não têm metais tóxicos, por exemplo. E o lítio tem um problema de produção de lítio, né? Então, tem muitos estudos de substituir lítio por sódio também, certo? Que é um átomo que é muito mais abundante que o lítio. Então, esses são só alguns exemplos de uso nessa frente de energia, mas a gente podia falar sobre plásticos, polímeros, certo? Plásticos recicláveis ou biodegradáveis. Então, há uma série de estudos aí que vão nessa frente de sustentabilidade com a ciência de materiais e inteligência artificial, Laís. Que bacana, professor. É importante a gente saber também que essa aliança é preocupada, então, com a sustentabilidade, principalmente no atual momento em que o nosso planeta vive, né? Eu quero agradecer a presença de vocês, professor Gustavo Dalpian, muito obrigada por compartilhar aqui conosco no Novas Fronteiras seus conhecimentos, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite, estou sempre à disposição. Professor Mircos, obrigada também pela oportunidade de conversarmos sobre esse tema aqui com o professor Gustavo. Muito obrigado, foi um prazer, Gustavo, muito bom conversar contigo. E a você que acompanhou este programa, fica o convite para continuar explorando as novas fronteiras da ciência e da tecnologia com a gente. Até a próxima, tchau, tchau!